Meus irmãos, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando uma transmissão ao vivo, uma mensagem ao vivo nessa tarde de terça-feira. Antes de ir à mensagem, peço aos irmãos que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se você é novo, está chegando agora no canal. A palavra ela diz assim, para a leitura do texto que está lá em Gênesis, capítulo 43, a partir do primeiro versículo de número 1, diz assim a palavra. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e de seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou a seus filhos: retornai à terra do Egito, comprai um pouco mais de víveres para as nossas casas. Então Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que o vosso irmão mais novo esteja convosco. Versículo 4. Se estás preparado para deixar ir nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos a comida para ti. Essa foi a leitura feita na Bíblia versão King James atualizada. Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre traumas nesse texto. Sobre as feridas, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada. Essas feridas do passado. Não tem como, ferida tem que ser tratada. E para tratar uma ferida, tem que tirar o curativo, tem que raspar, tem que limpar, tem que passar medicamentos. E é um processo doloroso. Tocar numa ferida dói, e Deus ele age assim. Deus ele sabe os traumas, ele sabe aquilo que ficou como uma ponta solta do nosso passado. Essa palavra o Senhor me deu e para mim foi uma das palavras mais assim sensacionais que eu recebi do Senhor no meio do deserto, porque ela fala para mim, ela me levou, na verdade, bem antes do processo que eu estava vivendo, que se iniciou em 2018. O Senhor me fez voltar na minha infância. E aí eu vou dizer por quê. E depois eu vou falar sobre o texto. Quando, em 1992, eu vou falar de uma maneira resumida, eu perdi meu pai, e foi um grande trauma, porque a nossa família praticamente girava em torno dele. Ele era uma pessoa que não... Porque tem pessoas que são mais reservadas, e ele era uma pessoa muito extrovertida, brincalhona e animada, e envolvia a família, a rua inteira em festividades e aquela coisa toda. E quando eu perdi ele, eu fiquei numa situação muito difícil, porque eu era o mais novo, tenho 3 irmãos mais velhos, 2 irmãs e um irmão, e é uma diferença de idade bem grande. E se aquele ano foi difícil para mim, para minha mãe foi mais difícil ainda. Ela perdeu o marido, a mãe e o pai no mesmo ano. Eu perdi meu avô, minha avó e meu pai. Ela perdeu praticamente o alicerce dela e ela foi viver a vida dela. E eu fiquei numa situação onde eu me vi um pouco desamparado, ainda muito jovem. E toda essa carga de traumas eu levei para minha vida, ao longo da minha vida, e principalmente o medo de ser deixado. Eu tinha isso muito forte em mim, e isso gerava uma certa insegurança, e uma certa insegurança que refletia nos relacionamentos. E eu não sabia disso, eu não sabia, realmente eu não sabia. Isso foi uma coisa que o Senhor me deu um spoiler quando eu entrei no processo em 2018, e o Senhor me deu esse texto de Jacó. E eu falei assim: o Senhor quer dizer alguma coisa com isso. Alguma coisa que está dentro de mim que eu tenho que curar e tenho que entender, porque senão eu não vou conseguir prosseguir. E o texto de Jacó é bem intrigante, porque Jacó ele tinha um trauma na vida dele. A palavra às vezes ela reserva poucos versículos sobre as situações familiares, ali, os traumas familiares dos patriarcas, mas eles tiveram muitas situações difíceis. Jacó então nem se fala. E o trauma de Jacó era ter perdido um filho. Ele tinha perdido um filho que se chamava José,
E ele pensava, né? Hoje nós, aqui olhando o texto, nós conhecemos a palavra, nós sabemos que José estava vivo. Mas era o maior trauma da vida dele. O maior trauma da vida dele era que o filho dele, que ele tinha um carinho todo especial por aquele filho, tinha morrido. E quando acontece esse texto aqui que nós lemos, né, esse cenário onde a fome vem sobre a terra, Jacó envia os seus filhos, né, seus 11 filhos, até a terra do Egito, onde tinha víveres. Chega lá, tinha um governador, né, que nós sabemos muito bem quem é. E aquele homem, ele fala assim, olha só, beleza, vocês vão pegar comida aqui, vão voltar para a terra de vocês, só que vocês só retornarão para o Egito se quiser mais comida. Quando acabar a comida de vocês, vocês só retornarão se trouxer o outro irmão de vocês. Né? Se o outro irmão de vocês não vier, né, que era Benjamim no caso, que era o único irmão de pai e de mãe de José. Por isso que José fez isso, que era aquele homem lá, o governador do Egito. Até então ninguém sabia que era José. Se não trouxer ele, vocês não vão entrar na minha presença, vocês não vão comprar comida e vão ficar com fome. E aí Judá, que era o líder ali, o Pedro, né? Embora não fosse mais velho era Rúben, mas Rúben era meio, né, parado. Então Judá, que era o líder na prática, ele vira para o seu pai e ele fala, olha, o senhor quer que a gente vá lá no Egito de novo e compremos comida, né? Mas o homem lá, o governador lá do Egito, disse que a gente só pode entrar na presença dele se nós levarmos o nosso irmão mais novo, o mais jovem. Aí ele vai e fala no versículo 4. E por isso eu fiz questão de ler a versão King James atualizada, porque ela é a única que usa essa expressão. Se estás preparado para deixar ir o nosso irmão para partir conosco, nós desceremos e compraremos comida para ti. Foi exatamente esse texto, nessa versão, que o Senhor me deu, que o Senhor falou comigo. Jacó tinha que deixar ir Benjamim. Mas olha que situação difícil. Ele já tinha um trauma, porque da outra vez, né, com esses mesmos filhos mais velhos, o seu caçulinha, um dos seus... Na época, o seu caçulinha, né? O seu querido, vamos dizer assim, ele veio a se perder, que foi José. Então ele tinha que superar aquele trauma. E por isso a pergunta de Judá, se estás preparado para deixar ir conosco o nosso irmão, nós desceremos até o Egito. Era um grande trauma na vida de Israel, era um grande trauma na vida de Jacó. Um grande trauma. Tanto é que ele fala, nos versículos que seguem, ele diz isso. É porque me fizeste esse mal. Porque permitiram, porque contaram para aquele homem que havia um outro irmão de vocês. Eu não suportaria, ele diz isso, eu não suportaria perder outro filho. Não suportaria. E esse trauma teve que ser superado. É claro que o Senhor, ele estava ali dentro de todo aquele cenário, de todos esses acontecimentos. Era necessário. Deus, ele tocou na ferida de Jacó. Ele tocou na ferida, era uma ponta solta que tinha que ser amarrada. E naquele momento eu entendi que toda aquela carga emocional que eu carregava comigo por conta de um trauma de 1992, que refletia em relacionamentos, que refletia na minha insegurança, que refletia no ciúme, que refletia em tudo, aquilo tinha que ser separado, tinha que ser tratado. E só havia uma forma de tratar. E o texto aqui nos diz, ele tinha que entregar Benjamim. Era essa a vontade do Senhor. Era esse destino que Deus tinha reservado. Tudo o que aconteceu por conta dessa decisão de Jacó. E ele entregou. Ele deixou ir Benjamim. Ele deixou ir aquele jovem. E eu acho que a questão não foi nem o fato de ele permitir Benjamim ir com seus irmãos, mas de ele ter que suportar a mesma situação que ele já tinha vivido há anos atrás, quando José foi dar notícia de seus irmãos, foi até onde seus irmãos estavam, e José nunca mais voltou. O medo de Jacó de nunca mais ter Benjamim perto dele. Imagina, irmãos,
Qualquer um de nós teríamos. Era um trauma. E para o trauma ser superado, Deus meteu a mão na ferida. Fica claro porque o Senhor permite com que as coisas venham acontecer na nossa vida, com que alguns traumas sejam recorrentes, na verdade, com que nós venhamos a visitar traumas do passado, para que seja cicatrizado de verdade, para que haja uma cura verdadeira. É por isso. Ali eu entendi, naquele texto, e eu acho que foi essa a experiência de Jacó, porque ele entregou Benjamim e ele confiou no Senhor. Ele confiou. Embora o texto aqui não tenha a menção do Senhor, o Senhor o tempo todo estava ali, claro, evidente. É o Deus da vida deles, como é o Deus da nossa vida. E ele teve que confiar, entregar o Benjamim dele. Está vendo como que os patriarcas viveram situações tão parecidas com a nossa? Quantos Isaques nós temos que entregar como Abraão entregou? Quantos Benjamins nós temos que entregar como Jacó entregou? E nós conhecemos a história, irmãos. O que me fez descansar foi o seguinte, nesse texto. Eu conhecendo a história foi que ele entregou, mas ele não sabia o que aconteceria. Ele confiou no Senhor e ele confiou nos seus filhos naquele momento. E conhecendo a história, todo o desenrolar, o desfecho da história de Jacó com seus filhos e José, nós vemos que Deus ele fez muito mais do que eles queriam, muito mais do que eles pensaram, muito mais do que eles poderiam imaginar. Jacó entregou Benjamim e havia uma possibilidade de nunca mais ele ver de novo Benjamim. E aí ele teria 2 traumas na sua vida, José e Benjamim. Agora eu pergunto para os irmãos, nem no melhor cenário, é verdade ou não é? Nem nas melhores das possibilidades, Jacó poderia imaginar que Benjamim, ele veria de novo Benjamim, o abraçaria novamente, e de uma maneira milagrosa e surpreendente, ele encontraria José. José estava vivo. Deus surpreendeu Jacó. Surpreendeu. Mudou a vida daquele homem. Olha, eu estou falando de um ancião, ele já era um idoso. E o Senhor mudou totalmente a vida daquela família. A vida de Jacó. Então é isso. Às vezes o Senhor ele vai nos levar feridas do passado para tratar. E ele faz isso, irmãos. Eu quero que vocês entendam, porque existe uma incoerência, existe um equívoco muito grande, porque hoje se lança a luz sobre o problema, né? A vida afetiva, o desemprego, a saúde. Se lança a luz sobre os sintomas, podemos dizer assim, de algo muito maior. Tem que ser tratado, mas não numa outra pessoa. Em nós. Deve ser tratado em nós. Essa é a minha grande tristeza, porque se fala tanto de outras pessoas, de outra pessoa, olha isso e aquilo, ou então foca nisso ou foca naquilo, e as pessoas esquecem de olhar para si mesmas. Eu sempre comentei isso, eu sempre ressaltei, a minha jornada sempre foi sobre o Alan, a minha jornada sempre foi sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre os meus traumas. Deus não me levou ao deserto para tratar de uma outra pessoa, Ele me levou ao deserto para tratar de mim, da minha vida, da minha história, do meu passado, dos meus traumas, dos meus erros. Então era isso. Jacó, de novo ali a ferida sendo aberta. Mas para que houvesse uma cura definitiva,
para que ele fosse curado. Deus vai tratar a sua vida. Na verdade, ele já está tratando. Mas no final, quando sua história se desenrolar, o desfecho vai te surpreender. Nós não podemos surpreender o Senhor. Nós não conseguimos surpreender alguém que é onisciente, sabe de tudo. Mas Ele pode nos surpreender. Na verdade, é o que Ele mais faz. Nos surpreende. Então, há um trauma sendo tratado. Uma ferida sendo curada. Permita, foque em você, na sua salvação, no seu crescimento espiritual, na sua restauração de vida, na sua transformação. Foque em você, é você. A pauta do teu deserto se chama você. É você, sou eu, somos nós. Com Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde. A paz, Senhor Jesus.